Patologia e Oncologia Oral em Odontologia. Aula 01. Introdução à Patologia Oral, Diagnóstico e Biópsia. Esta aula inicial é muito importante porque a professora Dani não começa simplesmente apresentando uma lista de doenças. Ela começa construindo a lógica que vai orientar praticamente toda a disciplina. Como o cirurgião dentista reconhece uma alteração, como constrói uma hipótese diagnóstica quando precisa de exames complementares, e como a biópsia participa desse processo. A ideia central que atravessa toda a aula é simples, mas fundamental. O diagnóstico é a base da prática odontológica. A professora destaca que a patologia oral se relaciona com praticamente todas as outras áreas da odontologia. Não importa se no futuro o profissional trabalhará com clínica geral, cirurgia, implantodontia, harmonização orofacial ou outra área. Em algum momento, será necessário reconhecer aquilo que é normal, identificar aquilo que está alterado e saber quando uma alteração precisa ser investigada. Patologia oral. A professora apresenta a patologia oral como a área voltada ao estudo das doenças que afetam a cavidade oral e estruturas relacionadas. Mas existe uma questão importante. A patologia não trabalha isoladamente. Para compreender uma doença, precisamos integrar diferentes tipos de informação. A primeira delas é a informação clínica. Quando encontramos uma lesão na boca, precisamos observar como ela se apresenta. Precisamos saber, por exemplo, onde ela está localizada, qual é sua coloração, qual é sua superfície, qual é seu formato, como é sua base, há quanto tempo está presente, como ela evoluiu, se está crescendo, se provoca sinais ou sintomas, qual é a idade do paciente, quais são seus hábitos, quais são suas condições gerais de saúde. Essas informações não são detalhes secundários. Elas fazem parte do próprio raciocínio diagnóstico. Número 2. Patologia radiologia. Um dos primeiros conceitos importantes da aula é entender que essas áreas se relacionam. A professora explica que a estomatologia também estuda as doenças que afetam a cavidade oral, mas existe uma diferença importante na forma como esse estudo é realizado. O estomatologista trabalha fortemente com a avaliação clínica. Ele observa o paciente, realiza anamnese, exame físico e exame intraoral, constrói hipóteses diagnósticas e, quando necessário, solicita exames complementares. A patologia oral, por sua vez, tem uma relação muito importante com a avaliação microscópica dos tecidos. Por isso, as duas áreas precisam conversar. Imagine um paciente com uma lesão na mucosa. O cirurgião dentista ou estomatologista observa clinicamente a lesão. Ele pode ter uma hipótese bastante forte sobre o que aquela lesão representa, mas em determinadas situações, a confirmação dependerá da análise microscópica de um fragmento daquele tecido. É nesse momento que entra o patologista oral. A professora resume essa relação, mostrando que o diagnóstico não pertence exclusivamente a uma área. Clínica, patologia e radiologia podem precisar trabalhar juntas. Número 3. O patologista não pode trabalhar. Esse é um ponto que a professora enfatiza bastante. Pode parecer estranho imaginar que um patologista, ao receber um tecido, não consiga simplesmente olhar no microscópio e dizer o que é. Mas a realidade não funciona assim. A professora deixa claro que o patologista precisa receber informações clínicas. Por exemplo, onde está a lesão? Qual é a idade do paciente? Qual é a coloração? Como ela cresceu? Há quanto tempo existe? Qual é o aspecto da superfície? Quais são os hábitos do paciente? Existem exames de imagem? Tudo isso ajuda o patologista a interpretar corretamente aquilo que está vendo microscopicamente. Portanto, existe uma relação fundamental: informação clínica, material obtido pela biópsia, análise microscópica, diagnóstico. Quanto melhor for a informação enviada ao patologista, melhor será o contexto para a interpretação do material. Número 4. O diagnóstico é uma construção. Um dos grandes aprendizados dessa primeira aula é que o diagnóstico não surge de uma única informação. O profissional começa com a história do paciente. Depois realiza o exame físico, observa as características da lesão, formula hipóteses. Quando necessário, utiliza exames complementares. E, quando indicado, obtém tecido para análise microscópica. Isso significa que o diagnóstico é construído progressivamente. Uma lesão pode ter uma aparência que sugira determinada doença. Mas aparência não significa certeza absoluta. A professora usa justamente a biópsia para mostrar essa diferença. O profissional pode ter uma hipótese diagnóstica muito boa, mas determinadas situações exigem confirmação por meio da análise do tecido.
Número 5. O que são exames complementares? A professora explica que a patologia não funciona sozinha e que muitas vezes são necessários exames complementares. Um exame de imagem é um exemplo, mas ele não deve ser solicitado automaticamente para todos os pacientes. A necessidade depende da situação clínica. Se existe uma alteração em uma região em que o exame clínico não fornece informações suficientes, pode ser necessário recorrer a uma imagem. A lógica é: o exame clínico fornece determinadas informações. Quando essas informações não são suficientes, buscamos informações adicionais. A biópsia também entra nessa lógica. Ela é um exame complementar, mas não é um procedimento que deve ser realizado indiscriminadamente em qualquer alteração encontrada na boca. O que é uma biópsia? A professora define a biópsia como a remoção de um fragmento de tecido do paciente para posterior análise. O objetivo é permitir que o tecido seja estudado microscopicamente. A partir daí, é possível obter informações que não necessariamente podem ser determinadas apenas pela observação clínica. A biópsia, portanto, funciona como uma ponte entre aquilo que vemos clinicamente e aquilo que está acontecendo no tecido em nível microscópico. Número 7. Quando indicar uma biópsia? A professora estabelece uma regra geral. A biópsia é indicada quando as informações obtidas por meio da anamnese e do exame físico intraoral não são suficientes para estabelecer o diagnóstico. Imagine que o profissional encontra um nódulo. Ele realiza a anamnese. Depois faz o exame físico. Observa a localização, tamanho, superfície, coloração, consistência e evolução. Mesmo depois disso, ele ainda não consegue determinar com segurança do que se trata. Nesse caso, um exame complementar pode ser necessário. E uma das possibilidades é a biópsia. Portanto, não é a presença de qualquer lesão que automaticamente indica biópsia. A indicação depende do raciocínio diagnóstico. Número 8. Biópsia não é para qualquer doença. A professora dá um exemplo bastante didático utilizando a candidíase oral. Se um paciente apresenta uma candidíase oral típica e as informações clínicas são suficientes para estabelecer o diagnóstico e iniciar o tratamento, não há necessidade de realizar uma biópsia simplesmente porque existe uma doença na cavidade oral. A lógica é: se a clínica é suficiente para diagnosticar e conduzir o caso, não é necessário biopsiar automaticamente. Mas existe uma situação diferente. Se o profissional tem uma hipótese de candidíase, inicia o tratamento adequado e a lesão não responde como deveria, surge uma discrepância entre diagnóstico inicial, mas evolução esperada e comportamento real da lesão. Nesse contexto, uma investigação adicional pode ser necessária, incluindo a possibilidade de biópsia. Número 9. Suspeita de malignidade. A biópsia se torna fundamentos mais importantes da aula. Quando existe suspeita de malignidade, a professora enfatiza que a biópsia deve ser realizada. Ou seja, se existe uma lesão que pode representar um câncer ou uma lesão oral potencialmente maligna, não devemos simplesmente observar indefinidamente. A investigação precisa avançar. Esse ponto é especialmente importante porque muitos cânceres da cavidade oral podem não provocar dor inicialmente. A professora chama atenção para isso mais adiante na aula. Portanto, ausência de dor não significa ausência de gravidade. Esse é um conceito que precisa ficar muito bem guardado. Número 10. Por que o câncer oral pode ser diagnosticado tardiamente? A professora comenta que, normalmente, os cânceres da cavidade oral não provocam dor nas fases iniciais. A dor pode aparecer quando a doença já está mais avançada. Isso cria um problema. O paciente pode observar uma alteração na boca, mas como ela não dói, pode não procurar atendimento. Enquanto isso, a lesão pode continuar evoluindo. Por isso, o cirurgião dentista precisa estar atento a alterações que persistem, mesmo quando o paciente não relata dor. Uma pergunta importante para memorizar: uma lesão oral suspeita precisa doer para ser preocupante? Não. Uma lesão maligna pode ser inicialmente indolor. Número 11. Biópsia incisional. Agora entramos em uma das principais classificações apresentadas na aula. Na biópsia incisional, é removida apenas uma parte da lesão. A lesão permanece no paciente. O objetivo é obter material suficiente para descobrir do que aquela lesão se trata. Imagine uma lesão muito extensa. Seria inadequado simplesmente removê-la inteira antes de saber exatamente qual é sua natureza, especialmente se houver suspeita de malignidade. Nesse caso, pode-se retirar um ou mais fragmentos representativos. Esses fragmentos são enviados para análise. Portanto,
Incisional retira parte da lesão para diagnóstico. Número 12. Biópsia excisional. Na biópsia excisional, a lesão é removida completamente. Aqui existe uma diferença fundamental. Incisional, parte da lesão é removida. Excisional, toda a lesão é removida. A professora relaciona a biópsia excisional principalmente às lesões pequenas, únicas, sem suspeita de malignidade, cuja remoção completa seja adequada. Nesse contexto, o procedimento tem uma característica interessante. Ele funciona simultaneamente como exame diagnóstico e como tratamento da lesão. A lesão é removida e enviada para análise. Número 13. A biópsia excisional pode ser tratamento. Esse conceito merece ser repetido. Imagine uma pequena lesão benigna. O profissional consegue removê-la completamente. Nesse caso, ao realizar a excisão, ele elimina a lesão do paciente. Mas ainda assim, o tecido removido deve ser encaminhado para análise. Por quê? Porque a aparência clínica não é suficiente para garantir com absoluta certeza o diagnóstico. Então, a lesão é removida, o tecido é enviado, o patologista analisa, confirma-se o diagnóstico. Assim, a biópsia excisional pode cumprir duas funções, diagnóstica e terapêutica. No 14. Por que não devemos remover inteiramente uma lesão suspeita de câncer? Esse é um dos pontos mais importantes da aula. Quando existe suspeita de malignidade, a professora explica que devemos pensar em biópsia incisional e não simplesmente retirar toda a lesão. Por quê? Porque o tratamento definitivo de um câncer envolve, entre outras coisas, a avaliação da lesão e de suas margens, pelo profissional responsável pelo tratamento oncológico. Se o dentista simplesmente remove toda a lesão antes de um planejamento adequado, pode prejudicar a avaliação das margens. Portanto, diante de uma suspeita de malignidade, a prioridade inicial é diagnosticar adequadamente e preservar as informações necessárias para o planejamento do tratamento. Número 15. A regra prática da incisional e da excisional. Uma maneira de organizar o raciocínio apresentado pela professora é: lesão pequena, única e sem suspeita de malignidade. Pense em biópsia excisional. Lesão extensa. Pense em biópsia incisional. Suspeita de malignidade. Pense em biópsia incisional. Lesão muito pequena, mas suspeita de malignidade. Aqui existe uma situação especial. A professora explica que, mesmo sendo pequena, a suspeita de malignidade muda a lógica. Portanto, não devemos simplesmente pensar: é pequena, então vou retirar tudo. A suspeita de malignidade é o fator que pesa na escolha. Número 16. Lesões extensas podem exigir mais de um fragmento. Uma biópsia incisional não significa obrigatoriamente retirar apenas um pedacinho. Em lesões extensas, podem ser necessários vários fragmentos. Isso é particularmente importante quando existem áreas diferentes dentro da mesma lesão. A professora dá como exemplo uma lesão que apresenta áreas avermelhadas, áreas esbranquiçadas, alterações diferentes de superfície. Nesse caso, pode ser interessante obter fragmentos de diferentes regiões. O raciocínio é que áreas diferentes podem representar alterações histológicas diferentes. Então, lesão extensa e heterogênea. Considerar mais de um fragmento representativo. Número 17. Lesões múltiplas. A professora também chama atenção para situações em que existem lesões em diferentes regiões da cavidade oral. Nesses casos, pode ser necessário realizar mais de uma biópsia. Uma das razões é determinar se as alterações representam a mesma doença ou processos diferentes. Portanto, a multiplicidade das lesões também influencia o planejamento da investigação. Número 18. O que é recidiva? Ao explicar a biópsia excisional, a professora introduz o conceito de recidiva. Recidiva significa o retorno da lesão depois que ela foi tratada ou removida. Por isso, quando realizamos uma biópsia excisional, é necessário remover adequadamente a lesão indicada. Se parte da lesão permanecer, dependendo da natureza do processo, ela poderá voltar. Assim, recidiva, retorno da lesão. Número 19. Não basta remover a lesão, é preciso eliminar o fator causal. Esse é outro raciocínio clínico muito importante. Imagine uma lesão causada por um fator irritativo local. O profissional pode remover a lesão, mas se o fator que provocou aquela lesão continuar presente, o problema pode persistir ou retornar. A professora utiliza como exemplo uma lesão relacionada à presença de biofilme e cálculo, destacando que não basta remover a manifestação. É necessário controlar o fator irritativo local. O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao trauma crônico.
Se o paciente tem um hábito que traumatiza continuamente a mucosa, remover a alteração sem modificar o fator traumático não resolve completamente o problema. Portanto, tratamento da lesão mais controle da causa. Exemplo: hiperplasia fibrosa. A professora apresenta a hiperplasia fibrosa como exemplo de lesão pequena, única e de natureza benigna, relacionada a trauma ou irritação crônica. Um exemplo descrito é uma alteração localizada na mucosa jugal. O raciocínio é: existe um hábito ou fator traumático. Esse trauma irrita o tecido. O tecido responde com crescimento, surge uma alteração fibrosa. Nesse contexto, quando a lesão é pequena, única e não apresenta suspeita de malignidade, a professora utiliza a lógica da biópsia excisional. Mas existe uma etapa adicional. Não basta remover a lesão. É importante identificar e controlar o fator irritativo. Número 21. O que é a PAF? A professora também apresenta a PAF, ou punção aspirativa por agulha fina. Ela explica que esse método está crescendo em utilização na odontologia. Tradicionalmente, a PAF é utilizada para obter informações sobre o conteúdo de uma lesão. Por exemplo, pode-se avaliar o que está sendo aspirado. Pode vir líquido, sangue, outro tipo de conteúdo ou não haver aspiração significativa. Essas informações podem ajudar no planejamento. Número 22. PAF e lesões vasculares. Um exemplo importante para a professora é a possibilidade de aspirar uma lesão e obter sangue. Se há sangue, isso pode levantar a possibilidade de uma natureza vascular. Isso é extremamente relevante para o planejamento do procedimento. A lógica é simples. O conteúdo aspirado fornece uma pista sobre aquilo que existe dentro da lesão. Se houver suspeita de uma lesão vascular, o profissional precisa modificar o planejamento, porque o risco de sangramento é diferente. Número 23. PAF em lesões profundas. A professora destaca uma aplicação particularmente interessante da PAF: lesões localizadas em regiões profundas. Em algumas situações, realizar uma biópsia incisional convencional pode ser mais invasivo ou mais difícil. A PAF pode fornecer informações importantes antes de um procedimento cirúrgico maior. Assim, ela pode contribuir para diagnóstico, mais planejamento, redução de complicações. A professora ressalta, entretanto, que a PAF ainda não substitui de forma ampla a biópsia convencional na odontologia. Número 24. PAF e material para análise histopatológica. Outro ponto apresentado é que, em algumas situações e em algumas escolas ou serviços, o material obtido pela PAF pode ser processado de maneira a permitir avaliação mais semelhante àquela realizada com outros espécimes. A professora menciona a possibilidade de transformar o material em um bloco de parafina, permitindo posterior análise microscópica. Ela ressalta, porém, que essa utilização ainda não é tão disseminada quanto a biópsia convencional. Número 25. Cuidado com o espécime cirúrgico. Depois de remover o tecido, começa outra etapa extremamente importante: cuidar corretamente do espécime. Não adianta realizar uma excelente biópsia se o tecido for enviado de maneira inadequada. A professora chama atenção para vários erros que podem comprometer a análise. Número 26. O recipiente. O recipiente utilizado para enviar o tecido precisa permitir que o espécime seja colocado e retirado adequadamente. A professora recomenda um recipiente de boca larga. Por quê? Porque o tecido será colocado em solução fixadora e ficará mais rígido. Se o recipiente for estreito demais, retirar posteriormente o fragmento pode se tornar difícil. Em situações extremas, pode até ser necessário quebrar o recipiente para retirar o material. Portanto, recipiente adequado também faz parte da qualidade da biópsia. Número 27. Formalina. A 10%. Esse é um ponto que merece muita atenção. Segundo a professora, o tecido deve ser colocado em formalina a 10%. Ela destaca que não devemos utilizar água, soro, outros líquidos inadequados. A função da formalina é fixar o tecido. A professora utiliza uma analogia interessante. Imagine uma fotografia. A ideia da fixação é preservar o tecido de maneira que suas características sejam mantidas para que possam ser analisadas posteriormente. Sem uma fixação adequada, o tecido sofre alterações e pode se deteriorar. Consequentemente, o patologista pode não conseguir avaliar corretamente o espécime. Número 28. O que acontece se o tecido não for fixado corretamente? Se o tecido não for colocado no fixador adequado, pode ocorrer deterioração do material. Isso pode comprometer a análise microscópica e, dependendo do problema, pode ser necessário repetir o procedimento.
Isso significa que um erro aparentemente simples, como colocar o fragmento no líquido errado, pode levar a perda do espécime, impossibilidade de diagnóstico adequado, necessidade de nova biópsia. Por isso, o cuidado peça é parte do próprio procedimento diagnóstico. Número 29. O fragmento precisa ter profundidade adequada. Outro ponto muito importante: não basta retirar um fragmento superficial. A professora explica que muitas vezes precisamos avaliar a relação entre o epitélio e o tecido conjuntivo. Por isso, o fragmento precisa apresentar profundidade suficiente. A biópsia precisa ser generosa e representativa, incluindo o tecido necessário para a avaliação. Se o profissional remove apenas o epitélio e não consegue obter tecido conjuntivo adequado, pode ser necessário repetir a biópsia. Número 30. Mas profundidade demais também pode ser um problema. A professora faz uma ressalva importante. Precisamos obter profundidade suficiente, mas isso não significa aprofundar indiscriminadamente. Dependendo da localização, uma incisão excessivamente profunda pode atingir estruturas vasculares ou provocar sangramento importante. Ela cita a região labial como exemplo de área em que é necessário ter cuidado. Portanto, fragmento adequado o suficiente em profundidade, mas obtido com técnica e segurança. 31. Como escolher a área da biópsia? Quando uma lesão apresenta áreas diferentes, a escolha do local do fragmento é importante. A professora mostra exemplos de lesões que apresentam áreas esbranquiçadas, avermelhadas, com alteração de superfície, mais extensas. Em uma lesão heterogênea, pode ser necessário coletar fragmentos de diferentes áreas. Isso aumenta a chance de obter um material representativo. E aqui aparece novamente uma ideia importante. A qualidade do diagnóstico começa antes do microscópio. Ela começa na escolha correta do tecido que será enviado. Número 32. Lesões potencialmente malignas. A professora apresenta lesões com características que levantam suspeita de malignidade. Ela menciona especialmente a presença de áreas esbranquiçadas e avermelhadas, alterações de superfície e lesões extensas. Essas alterações podem entrar no grupo das lesões orais potencialmente malignas. Nesse contexto, a conduta diagnóstica precisa ser mais cuidadosa. A professora reforça: suspeita de malignidade exige biópsia. Número 33. Uma lesão maligna não precisa ser dolorosa. Vale repetir, porque esse conceito aparece durante a discussão das imagens. A professora explica que os cânceres da cavidade oral, em sua maioria, não causam dor inicialmente. A dor pode aparecer em fases mais avançadas. Então, uma lesão que persiste, apresenta alteração de coloração, muda sua superfície, cresce, apresenta aspecto suspeito, não deve ser ignorada simplesmente porque não dói. Número 34. Biópsia excisional. Quando pensar nela? A professora resume a indicação decisional especialmente para lesões únicas, pequenas e sem suspeita de malignidade. A lógica é que podemos remover completamente a alteração e encaminhar o tecido para confirmação diagnóstica. Exemplo: uma pequena lesão benigna, clinicamente suspeita de hiperplasia fibrosa. Se for adequada a remoção completa, biópsia excisional. Número 35. Biópsia incisional. Quando pensar nela? A biópsia incisional é especialmente importante quando a lesão é extensa, existem diferentes áreas dentro da lesão, há suspeita de malignidade, remover toda a lesão seria inadequado, é necessário primeiro determinar a natureza do processo. Nesse caso, retiramos parte da lesão para diagnóstico. 36. A regra que não pode ser confundida. Vamos transformar isso em uma âncora mental. Pequena, mais única, mas sem suspeita de malignidade, excisional. Extensa, incisional. Suspeita de malignidade, incisional. Essa regra resume uma das principais decisões práticas apresentadas pela professora. 37. O que deve acompanhar o espécime? A professora dedica bastante tempo às informações que devem ser encaminhadas ao patologista. Não devemos simplesmente colocar um tecido em um recipiente e escrever lesão da boca. Isso é insuficiente. O patologista precisa de contexto. Devem ser fornecidas informações como nome do paciente, idade, sexo, ocupação, hábitos, localização da lesão, tempo de evolução, crescimento, características clínicas, sinais e sintomas, tipo de biópsia realizada, hipótese diagnóstica, exames complementares realizados, exames de imagem, quando disponíveis. Essas informações ajudam diretamente na interpretação do material. Número 38. Como descrever uma lesão? A descrição clínica precisa ser detalhada. N são para características como forma, coloração,
superfície, base, localização, aspecto, presença de ulceração, tempo de evolução, crescimento. Em vez de escrever apenas paciente tem uma lesão na língua, é necessário descrever a lesão de forma que outra pessoa consiga imaginá-la. Por exemplo, uma lesão localizada na língua, com determinada coloração, determinada alteração de superfície, determinada base, determinada evolução. A descrição clínica é parte do diagnóstico. Número 39. Fotografar a lesão. A professora recomenda que o profissional fotografe a lesão. Isso tem várias funções. Primeiro, cria documentação clínica. Segundo, permite comparar a lesão antes e depois do tratamento. Terceiro, pode funcionar como respaldo profissional. Quarto, pode permitir posteriormente utilizar o caso em atividades acadêmicas ou publicação, respeitando, evidentemente, os cuidados necessários com o paciente. Portanto, fotografar a lesão também faz parte da documentação clínica adequada. Na 40, exames de imagem também devem ser encaminhados. Se o paciente realizou algum exame de imagem relacionado à lesão, essa informação também deve ser disponibilizada ao patologista. Isso é importante porque a análise microscópica não deve ser interpretada isoladamente quando existem informações clínicas e radiográficas relevantes. A professora reforça novamente a integração, clínica mais imagem microscopia. Na 41, hipótese diagnóstica. Ao encaminhar o material, é importante informar a hipótese diagnóstica. Isso não significa que o patologista simplesmente confirmará aquilo que foi escrito. A hipótese serve como parte do contexto clínico. O patologista precisa saber o que o profissional que avaliou o paciente está pensando. Isso permite uma correlação mais adequada entre os achados clínicos e microscópicos. O 42. O patologista precisa de informações completas. A professora enfatiza que laboratórios podem inclusive não aceitar adequadamente um material quando faltam informações essenciais. Se faltar idade, sexo, localização ou descrição da lesão, pode ser necessário entrar em contato com o profissional que realizou o procedimento para obter esses dados. Isso mostra novamente uma ideia central. O diagnóstico anatomopatológico depende da qualidade da informação clínica enviada junto com o tecido. Número 43. O tecido não deve ser descartado. A professora faz um alerta bastante direto. Nenhum tecido removido do paciente deve simplesmente ser jogado no lixo. Mesmo quando a lesão parece extremamente típica ou aparentemente banal, o tecido removido deve ser encaminhado adequadamente para a análise quando indicado. Por quê? Porque existem lesões que podem imitar outras. Uma alteração que parece muito provavelmente ser determinada doença pode microscopicamente representar outra condição. A certeza diagnóstica depende da adequada avaliação do material quando a situação exige confirmação histopatológica. Number 44. A importância da análise microscópica. A professora insiste nessa ideia. Podemos olhar clinicamente e pensar, é muito provavelmente isso. Mas isso não significa que podemos afirmar com absoluta certeza, sem investigação necessária. A microscopia permite observar características celulares e teciduais que não são necessariamente identificáveis no exame clínico. É por isso que o patologista desempenha um papel fundamental. 45. Cuidados em lesões vasculares. Lesões vasculares exigem atenção especial. A razão principal mencionada é o risco de sangramento. Isso não significa simplesmente que toda lesão vascular nunca pode ser biopsiada. A professora explica que, em algumas situações, uma intervenção pode ser necessária, inclusive por razões estéticas. Mas o procedimento precisa ser planejado. Pode ser necessário utilizar recursos para controle do sangramento e, em determinadas situações, contar com estrutura cirúrgica adequada. A ideia principal é: lesão vascular suspeita, não tratar como uma lesão comum, planejar cuidadosamente. Pacientes com condições sistêmicas descompensadas. Outro ponto clínico importante aparece quando a professora fala sobre pacientes com doenças sistêmicas descompensadas. Ela utiliza como exemplo situações como diabetes e hipertensão descompensadas. A ideia não é que esses pacientes jamais possam ser biopsiados. O raciocínio é diferente. Quando existe uma condição sistêmica descompensada, o paciente pode precisar primeiro de avaliação e ajuste pelo médico responsável. Depois, o procedimento pode ser realizado com maior segurança. Portanto, condição sistêmica descompensada não significa necessariamente contraindicação absoluta. Significa necessidade de avaliação e controle adequado antes do procedimento. Número 47.
A biopsia como procedimento simples, mas que exige planejamento. A professora comenta que a biópsia incisional, principalmente quando bem planejada, pode ser um procedimento relativamente controlado, mas isso depende da localização, do tamanho, da profundidade, da natureza da lesão, das condições clínicas do paciente, dos riscos envolvidos. Ou seja, cada caso é um caso. Não existe uma única técnica que sirva da mesma maneira para todas as lesões. Número 48. A relação com o tratamento oncológico. Quando existe câncer, o diagnóstico não é o fim do processo. Depois do diagnóstico, o paciente pode precisar de outros tratamentos e encaminhamentos. Por isso, o profissional que realiza a biópsia precisa saber o que fazer depois que recebe o resultado. Ele precisa conseguir explicar qual foi o diagnóstico, se existe câncer ou não, o que isso significa, qual será o próximo passo, se haverá necessidade de tratamento adicional, qual profissional deverá assumir o tratamento, quando necessário. 49. Comunicar um diagnóstico difícil. A professora traz uma questão que vai além da técnica cirúrgica. Como comunicar um diagnóstico difícil ao paciente? Ela menciona o protocolo SPIKES, utilizado como referência para a comunicação de notícias difíceis. A professora considera importante que profissionais que realizam biópsias conheçam esse tipo de protocolo, justamente porque podem se encontrar diante da necessidade de comunicar um diagnóstico grave. Portanto, realizar uma biópsia não significa apenas saber cortar e enviar tecido. Significa também estar preparado para lidar com o que vem depois. Número 50. O dentista precisa saber fazer biópsia? A professora destaca que o cirurgião dentista, mesmo sem uma especialidade específica em estomatologia, pode realizar biópsias. Ela relaciona isso especialmente à atuação em serviços de saúde pública. Um dentista que trabalha em um serviço voltado à população pode se deparar com lesões que precisam ser investigadas. Por isso, a formação odontológica deve preparar o profissional para reconhecer essas situações e realizar procedimentos diagnósticos quando indicados. De 51. A importância da biópsia na atenção básica. A professora faz uma reflexão importante sobre o futuro profissional. Muitos alunos poderão trabalhar em serviços públicos, inclusive em locais onde serão responsáveis por determinado território. Nesse contexto, o dentista será uma das portas de entrada para o diagnóstico de alterações da cavidade oral. Portanto, saber reconhecer uma lesão suspeita e saber quando realizar ou encaminhar para biópsia não é uma habilidade exclusiva do especialista. É uma competência importante da prática odontológica. Neber 52. A experiência profissional esperada. A professora menciona um estudo segundo o qual, ao longo de décadas de formação profissional, mesmo dentistas que não sejam especialistas em estomatologia podem se deparar com diversas lesões orais e situações suspeitas. A intenção dessa informação é reforçar que esse conteúdo não é meramente acadêmico. É muito provável que o dentista encontre esse tipo de situação durante a vida profissional. Nebro 53. O diagnóstico como base da odontologia. Aqui chegamos a uma das mensagens mais importantes da professora. Ela explica que a patologia oral pode ser uma área relativamente pouco escolhida como especialidade, mas isso não diminui sua importância. Muito pelo contrário. A patologia está relacionada ao diagnóstico oral, e o diagnóstico é necessário em todas as áreas. Se o profissional trabalha com odontologia geral, implantodontia, cirurgia, harmonização orofacial, outras áreas, ele precisa saber reconhecer alterações e estabelecer diagnósticos adequados. Por isso, a professora resume a importância da disciplina dizendo, em essência, para ser um bom profissional, é necessário ser bom em diagnóstico. Número 54. Seminário da disciplina. A professora também apresenta a atividade que acontecerá ao final do semestre. Haverá um seminário realizado na última aula. Ele será opcional, valerá ponto extra, funcionará também como uma revisão dos conteúdos do semestre. Os alunos receberão um caso clínico. A partir dele, deverão apresentar o caso, as hipóteses diagnósticas, a justificativa dessas hipóteses, o raciocínio utilizado. A professora explica que não pretende simplesmente punir o aluno porque ele escolheu um diagnóstico diferente. O que será avaliado é principalmente a organização do raciocínio e da apresentação. Isso é muito coerente com a própria mensagem central da disciplina. Diagnosticar não é simplesmente dizer o nome de uma doença. É construir e justificar uma hipótese. Nero 55. Uma visão geral do raciocínio diagnóstico.
Agora vamos juntar tudo o que apareceu na aula. Imagine que você recebe um paciente. O primeiro passo não é pegar uma pinça. O primeiro passo é conhecer o paciente. Você realiza a anamnese. Depois faz o exame clínico. Observa a lesão. Pergunta sobre tempo de evolução, crescimento, sintomas, hábitos, condições sistêmicas, entre outras informações. Depois disso, pergunta: as informações são suficientes para estabelecer o diagnóstico? Se forem, talvez não seja necessário realizar uma biópsia. Se não forem, pode ser necessário utilizar um exame complementar. Entre esses exames está a biópsia. E então surge outra pergunta: qual tipo de biópsia? Se a lesão é pequena, única e sem suspeita de malignidade, pode ser excisional. Se é extensa ou suspeita de malignidade, tende-se a incisional. Depois vem outro conjunto de perguntas. O fragmento foi representativo? Tem profundidade suficiente? Foi colocado em formalina a 10%? O recipiente é adequado? As informações clínicas foram enviadas. A hipótese diagnóstica foi informada? Os exames de imagem foram encaminhados quando pertinentes? Só então o patologista poderá realizar sua análise dentro do contexto adequado. Número 56. O fluxo completo da biópsia. Vamos transformar a aula inteira em um fluxo mental. Paciente apresenta uma alteração. Anamnese. Exame clínico. Construção das hipóteses diagnósticas. Pergunta: as informações são suficientes? Se sim, seguir a conduta apropriada. Se não, considerar exame complementar. Se houver indicação de biópsia, escolher o tipo adequado. Lesão pequena, única e sem suspeita de malignidade. Considerar excisional. Lesão extensa ou suspeita de malignidade. Considerar incisional. Depois, obter fragmento representativo. Respeitar profundidade adequada. Colocar imediatamente em formalina a 10%. Identificar corretamente o recipiente. Preencher as informações clínicas. Encaminhar ao patologista. Correlacionar os achados clínicos e microscópicos. Estabelecer o diagnóstico. Explicar o resultado ao paciente. Conduzir ou encaminhar o tratamento necessário. Esse é o grande raciocínio que está por trás da aula. Número 57. O que não confundir. Incisional versus excisional. Incisional, retira parte da lesão. Excisional, retira toda a lesão. Exame clínico versus exame complementar. O exame clínico é a base inicial da avaliação. O exame complementar é utilizado quando precisamos de informações adicionais. Hipótese diagnóstica versus diagnóstico definitivo. Uma hipótese é aquilo que o profissional considera provável. O diagnóstico definitivo depende das informações necessárias para confirmar aquela hipótese. Lesão pequena versus lesão suspeita. Não basta olhar apenas o tamanho. Uma lesão pequena com suspeita de malignidade não deve ser tratada simplesmente como uma pequena lesão benigna. A suspeita de malignidade muda a lógica da biópsia. Remover a lesão versus eliminar a causa. Remover uma lesão causada por trauma ou irritação sem eliminar o fator causal pode não resolver o problema. É necessário pensar: o que provocou essa lesão? Ausência de dor versus ausência de gravidade. Uma lesão suspeita pode ser indolor. Portanto, não dói, não é importante. Número 58. O que precisa ficar muito bem memorizado? Se você precisar condensar a aula inteira em alguns princípios fundamentais, guarde estes. Primeiro, patologia oral não trabalha isoladamente. Ela se relaciona com clínica, estomatologia, radiologia e outras áreas. Segundo, o patologista precisa de informações clínicas para interpretar adequadamente o material. Terceiro, biópsia é um exame complementar, não um procedimento realizado automaticamente em toda lesão. Quarto, quando o exame clínico não é suficiente para estabelecer o diagnóstico, a biópsia pode ser indicada. Quinto, suspeita de malignidade é uma indicação importante de biópsia. Sexto, em suspeita de malignidade, a lógica apresentada é realizar biópsia incisional, preservando a lesão para posterior planejamento terapêutico. Sétimo, lesão pequena, única e sem suspeita de malignidade pode ser removida por biópsia incisional. Oitavo, lesões extensas podem exigir vários fragmentos. Nono, o fragmento precisa ser representativo com profundidade adequada, incluindo as estruturas necessárias para a avaliação. Décimo, o espécime deve ser colocado em formalina a 10%. Décimo primeiro, o recipiente precisa ser adequado, preferencialmente de boca larga. Décimo segundo, o patologista precisa receber informações completas sobre o paciente e sobre a lesão. Décimo terceiro, exames de imagem relevantes também devem ser fornecidos. Décimo quarto, nenhum tecido removido deve ser simplesmente descartado quando houver indicação de análise. Décimo quinto,
O dentista precisa estar preparado para reconhecer lesões suspeitas e saber conduzir a investigação. Número 59. Revisão ativa. Bloco 1. Agora pausa mentalmente antes de ouvir a resposta. Pergunta 1. Por que a patologia oral não consegue trabalhar isoladamente da clínica? Pausa. Porque a interpretação microscópica do tecido depende também das informações clínicas do paciente e da lesão. Localização, idade, evolução, características clínicas, hábitos e outros dados ajudam o patologista a interpretar corretamente os achados microscópicos. Pergunta 2. O que é uma biópsia? Pausa. É a remoção de um fragmento de tecido para análise, permitindo investigação microscópica da lesão. Pergunta 3. Quando a biópsia pode ser indicada? Pausa. Quando as informações obtidas pela anamnese e pelo exame clínico não são suficientes para estabelecer o diagnóstico, ou quando existe uma situação que exige investigação histopatológica, como uma suspeita de malignidade. Pergunta 4. Qual é a diferença fundamental entre biópsia incisional e excisional? Pausa. Na incisional, retiramos apenas parte da lesão. Na excisional, retiramos toda a lesão. Pergunta 5. Uma lesão pequena sempre deve ser removida por biópsia excisional? Não. O tamanho não é o único critério. Se existe suspeita de malignidade, essa suspeita modifica a conduta apresentada na aula. 60. Revisão ativa. Bloco 2. Pergunta 6. Por que uma lesão extensa pode ser biopsiada de forma incisional? Pausa. Porque remover toda a lesão pode ser inadequado ou funcionalmente prejudicial. A biópsia incisional permite retirar fragmentos representativos para determinar a natureza da lesão antes de definir uma abordagem definitiva. Pergunta 7. Por que podemos precisar de mais de um fragmento? Pausa. Porque uma lesão extensa pode apresentar áreas diferentes. Retirar fragmentos de regiões distintas pode ajudar a representar adequadamente a alteração. Pergunta 8. O que significa recidiva? Pausa. É o retorno da lesão depois do tratamento ou remoção. Pergunta 9. Por que não basta remover uma lesão causada por irritação? Pausa. Porque é necessário também controlar o fator causal. Se o trauma ou irritação continuar, a alteração pode persistir ou retornar. Pergunta 10. Qual é a solução fixadora mencionada pela professora? Pausa. Formalina a 10%. CC100 ativa, bloco 3. Pergunta 11. Por que o fragmento precisa ter profundidade adequada? Pausa. Porque muitas vezes é necessário avaliar não apenas o epitélio, mas também o tecido conjuntivo e a relação entre essas estruturas. Pergunta 12. Por que não devemos simplesmente aprofundar a incisão o máximo possível? Pausa. Porque profundidade excessiva pode aumentar o risco de atingir estruturas importantes e provocar complicações, como sangramento. Pergunta 13. O que a PAF significa? Pausa. Punção aspirativa por agulha fina. Pergunta 14. O que a PAF pode ajudar a identificar? Pausa. Pode fornecer informações sobre o conteúdo de uma lesão. Por exemplo, a presença de sangue pode levantar suspeita de natureza vascular e ajudar no planejamento. Pergunta 15. Por que uma lesão vascular exige cuidado especial? Pausa. Principalmente pelo risco de sangramento e pela necessidade de planejamento adequado do procedimento. 62. Revisão ativa, bloco 4. Pergunta 16. Quais informações devem acompanhar uma biópsia? Pausa. Informações do paciente, como nome, idade, sexo e ocupação. Informações clínicas, como hábitos, localização, características, evolução, sinais e sintomas. Tipo de biópsia, hipótese diagnóstica. E exames complementares relevantes, incluindo exames de imagem quando disponíveis. Pergunta 17. Por que fotografar a lesão é importante? Pausa. Porque documenta a condição inicial, permite comparação posterior, oferece respaldo profissional e pode contribuir para atividades acadêmicas ou publicação adequada do caso. Pergunta 18. Uma lesão oral precisa causar dor para ser suspeita? Pausa. Não. A professora enfatiza que muitos cânceres da cavidade oral podem ser inicialmente indolores. Pergunta 19. Qual é a grande mensagem da professora sobre diagnóstico? Pausa. Que o diagnóstico é a base da prática odontológica e está relacionado a todas as outras áreas da profissão. C63. Fechamento da aula. A primeira aula de patologia e oncologia oral começa, na verdade, ensinando uma forma de pensar. A professora não está apenas ensinando o que é uma biópsia. Ela está mostrando que o diagnóstico é um processo. Primeiro, precisamos olhar o paciente. Depois, precisamos entender a história da alteração. Precisamos examinar.
Precisamos observar, precisamos formular hipóteses, precisamos reconhecer quando a informação clínica é suficiente e quando não é. Quando necessário, utilizamos exames complementares. Quando a biópsia é indicada, precisamos escolher corretamente entre uma abordagem incisional ou excisional. Precisamos coletar um fragmento adequado. Precisamos preservar corretamente esse fragmento. Precisamos fornecer ao patologista todas as informações relevantes. E depois que o diagnóstico estiver estabelecido, precisamos saber comunicar o resultado e conduzir o paciente. Então, se existe uma frase que resume a lógica desta primeira aula, é esta: o diagnóstico não começa no microscópio. O diagnóstico começa no paciente. E a qualidade do diagnóstico depende da integração entre aquilo que o paciente apresenta clinicamente, aquilo que os exames complementares mostram e aquilo que o patologista encontra microscopicamente. Essa é a base sobre a qual as próximas aulas de patologia e oncologia oral vão ser construídas.